Outra questão, outro desafio grande dos sistemas distribuídos, a abertura, né? A abertura. Do que nós estamos falando quando falamos de abertura? A abertura é ser capaz de interagir com sistemas de outro sistema aberto, independentemente do sistema subjacente, né? O sistema que está por baixo, né? A infraestrutura, digamos assim. Para que isso aconteça, tem que alguns pressupostos eles devem ser alcançados. Primeiro, o sistema ele deve estar em conformidade com interfaces bem definidas. Eu não consigo permitir que outra pessoa se integre ao sistema que eu desenvolvi se eu não definir muito bem as interfaces, não seguir padrões, né? Porque a pessoa vai tentar desenvolver segundo os padrões. Mas se os padrões não estiverem ok, ela não vai conseguir se integrar nunca. As interfaces é que permitem sistemas de fora se integrem ao meu. Sistemas que são feitos por desenvolvedores diferentes se integram. Então, a questão dos padrões de interface são muito importantes. A web é o que é hoje por causa dos padrões de interface que ela segue. Você consegue desenvolver um novo sistema e jogar ele na web porque você sabe muito bem quais são as interfaces que a web oferece para você. Sistemas eles devem ser interoperáveis. Eles não devem ter problemas em funcionar em diferentes sistemas, diferentes plataformas, né? Eu posso estar executando um Windows dentro de um desktop. Eu posso estar executando um sistema Android que é baseado em Unix em um smartphone. Um determinado sistema embarcado vai estar usando um outro sistema operacional de alta performance, né, que gasta pouco armazenamento, né, que é desenvolvido, que é mínimo mesmo, assim, é bem pequenininho, é bem lightweight, né, a palavra em inglês para definir isso aí. Enquanto um outro sistema é instalado no mainframe ou talvez de um cluster, de um data center, né, que é super, ultra, mega poderoso, e aí eles precisam conversar entre si. Como é que eu faço um sistema ser aberto se ele não é interoperável? Se eu não consigo instalar esse sistema em plataformas diferentes, né? Então, atingir a abertura do sistema implica atingir a heterogeneidade. Eu permitir que esse sistema ele rode em diferentes plataformas. Devem suportar a portabilidade de aplicações. Desenvolver uma aplicação que roda em um determinado sistema operacional, que seja, ou em um hardware, esse sistema ele tem que rodar em outro hardware ou em outro sistema operacional. Isso é chamado de portabilidade. E ele deve ser extensível, né? Você deve fazer o sistema, publicar as interfaces, isso em documentos, né? No exemplo da web, existem as RFCs, né? Request for Comments. Aqueles documentos que dizem como que os sistemas da internet funcionam, o TCP, o UDP e todos os outros protocolos da internet. Por que você consegue desenvolver um sistema baseado em TCP, baseado em UDP? Porque existe uma interface publicada por intermédio de um RFC, que é um documento. Por isso que documentação é bastante importante. Você quer desenvolver um sistema distribuído, e esse sistema distribuído, você quer que ele alcance o requisito de abertura, publique as interfaces, deixe elas bem transparentes para os usuários saberem como funciona. É assim que funcionam as APIs. As APIs estão publicadas, mas as pessoas só conseguem usar as APIs porque existem interfaces publicadas, existem documentações dizendo como usar aquelas interfaces. Por isso você consegue desenvolver um sistema que consegue se ligar a uma determinada API. Assim você atinge a abertura. A API nada mais é do que um sistema distribuído aberto. Existem então duas coisas, né? Quando você vai publicar, né, tornar a documentação pública do sistema distribuído, você tem que fazer uma separação muito clara entre o que é política e o que é mecanismo, né? O que é política, né? Política são decisões que você toma com relação ao seu sistema. Tem alguns exemplos aqui, ó. Que nível de consistência requeremos para os dados em cache, né? Eu preciso de uma consistência extremamente alta ou não? Pode ter consistência baixa que o usuário não vai se incomodar. Que operações permitiremos que o código baixado rode, né? Questão de segurança, né? Que operação que ele vai travar, que operação que ele vai permitir, que requisitos de qualidade do sistema, QoS, ajustaremos em razão da banda variável, né? O meu sistema ele vai exigir uma qualidade de serviço muito alta ou não? Que nível de sigilo requeremos para a comunicação? Questão de segurança, né? Eu tenho que botar uma criptografia pesada em cima da comunicação ou não? Eu tenho ou não vou me preocupar tanto porque os dados não são tão
críticos e sensíveis assim, que vão passar pelo meu sistema, são decisões que você toma. Isso são políticas, né? As políticas são decisões que você toma. Mas as políticas, elas têm que se traduzir em implementação. E as implementações são os mecanismos. O que são mecanismos? São as políticas efetivamente implementadas no nosso sistema. Então, em termos de mecanismo, por exemplo, eu posso permitir que as configurações dinâmicas de política de cache, né, que responde a essa política, essa primeira política aí, que pergunta qual o nível de consistência a gente requer para os dados em cache. Ou a questão dos códigos baixados, eu posso suportar diferentes níveis de confiança para o código móvel, né? Aquela questão de baixar código para rodar no lado cliente. Os formulários fazem bastante isso aí, né? Validar CPF, essas coisas, tudo isso é código móvel. Prover parâmetros de qualidade de sistema ajustáveis para o fluxo de dados. E aí você tem uma determinada aplicação que está rodando algum fluxo, alguma transmissão que exige bastante qualidade, por exemplo, as videoconferências, eu posso ter parâmetros ajustáveis, mas sei lá, se a minha aplicação ela vai rodar um outro tipo de aplicação, vai fazer um outro tipo de transmissão que não exige tanta qualidade, assim, que se perder alguns pacotes não vai ter tanto problema, eu posso ajustar para um nível mais baixo, né, de qualidade de serviço. Eu posso, aí, em relação ao sigilo, oferecer diferentes algoritmos de encriptação, né? Uma encriptação mais pesada, que exige um pouco mais de processamento ali, ou uma encriptação mais leve, né? Que vai ser mais rápida, mas também vai ser menos segura. E aí vai depender do nível de sigilo que eu quero para aquelas informações transmitidas na comunicação. Enquanto a separação rigorosa, quanto mais estrita a separação entre a política e o mecanismo, mais precisaremos garantir mecanismos adequados. E isso pode levar a muitos parâmetros de configuração e, consequentemente, a um gerenciamento bastante complexo, né? Então, quanto mais você tornar separado a política, as decisões da implementação, mais parâmetros de configuração você vai ter, né? Às vezes você vai ter um sistema altamente configurável, mas imagina o quanto que o usuário vai ter que acessar de coisas para configurar aquilo lá. Então existem sistemas que têm uma porrada de menu, né? Aqueles menus gigantescos, né? Painéis de configuração gigantescos, que você entra naquele sistema e você fica até perdido. Ele é tão personalizável que acaba se transformando muito complexo, né? Então isso é um trade-off, né? Isso é um equilíbrio que você tem que alcançar, né? Tudo isso é decisão, né? Você tem que encontrar um equilíbrio. Políticas rígidas, eles frequentemente simplificam o gerenciamento e reduzem a complexidade. Só que aí você tem menos flexibilidade. É lógico que não vai haver uma bala de prata, né? Não vai haver uma solução óbvia para todos os problemas. Você tem que encontrar um equilíbrio dependendo do problema que você está tentando resolver, da aplicação que você está tentando desenvolver, dos clientes daquela aplicação. Isso aí vai depender da sua habilidade como arquiteto de software.